Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quando usar e quando não usar herança. E aí galera, beleza? Antes que eu me esqueça, né? Amanhã, dia 2 de outubro, o canal tá fazendo um ano. Muito legal, pessoal. Então, o meu propósito, né, como eu tinha falado aqui para vocês em alguns outros vídeos, era investir nesse canal por um ano, né? Então, o que vai acontecer? Na semana que vem, tá, no dia 6 de outubro, eu vou fazer um vídeo especial aqui de aniversário do canal, né? E eu vou revelar várias coisas aqui, vai ter surpresa, vai ter uma lembrancinha aqui para você, que eu acho que você vai gostar, e também eu vou revelar se o canal vai continuar ou não, beleza? Então não deixa de assistir, tá? Save the date aí, dia 6 de outubro, na terça-feira, vai ser o vídeo especial de aniversário aqui do nosso canal. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão de herança, tá? Porque o que acontece, né, pessoal? Quando a gente aprende programação orientada a objetos, o professor se empolga lá, mostra várias hierarquias super bonitas, né? Em geral o cara usa negócio de biologia, né? Ser vivo e tal, animal, mamífero, né? E então a gente fica meio que achando bem legal esse negócio de hierarquia, de classes, né? Que realmente é uma coisa interessante. Mas a história, né, do desenvolvimento de software tem dito que herança é uma coisa que é para ser usada com bastante parcimônia. De fato, os autores lá do Pragmatic Programmer, eles falam bastante sobre herança, né? E falam primeiro sobre a história da herança, né, que apareceu primeiro lá no Simula 67, 1969, com as classes prefixadas. A ideia da classe prefixada é adicionar um comportamento de uma outra classe numa segunda classe. Então, por exemplo, se você colocar aqui link class car, você dá o comportamento de listas ligadas para a classe carro. Depois do Simula veio então o Smalltalk, que também implementou herança, né? O Alan Kay, então, numa resposta do Quora, fala sobre por que, né, que ele adotou a herança no Smalltalk. Mas depois os autores vêm aqui nos alertar, né, dos problemas que temos com a questão da herança, né? Porque o que acontece, né, pessoal? Herança é acoplamento, né, como é afirmado aqui pelos autores. Quando você tem, por exemplo, uma classe veículo e uma classe carro que estende de veículo, cria-se um acoplamento muito forte da classe base com a classe que herda dessa classe base. De maneira que se você alterar a classe base, isso vai ter um efeito muito forte, né, um impacto nas classes que derivam dessa classe base. E de fato, né, a partir daí surgiu esse princípio de programação orientada a objetos, que está até lá no Design Patterns, que você deveria sempre preferir composição em vez de herança, né? Composition over inheritance. E aí me parece que as pessoas acreditam que você nunca deve usar herança, que também já é outro extremo. Tá bom, então se a gente tem que preferir composição sobre herança, quando que a gente tem que usar herança? O Uncle Bob falou sobre isso há algum tempo no Twitter, né? Então ele fez lá a pergunta, quando herança é preferível em vez de composição? Então ele diz, né, primeiro precisamos reconhecer que herança é somente uma forma especial de composição. Classes derivadas são compostas das suas classes base. Entretanto, o acoplamento de classes derivadas é muito mais forte do que do composto para o componente. A razão para esse acoplamento forte é que a herança está intimamente ligada à implementação, ao passo que o componente pode ser abstraído. A classe derivada é uma instância da classe base. O composto não é uma instância do componente. Então, a relação de herança é muito mais forte que a relação de composição. Então, aqui vem a resposta, né, que eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, né? Então, a resposta de quando preferir herança é uma questão de quanto de implementação está na classe base. Se não há nada de implementação, como no caso de interfaces, né, ou protocolos, o custo de acoplamento é baixo. Mas herdar uma classe base ricamente populada é muito arriscado. Então, de fato, né, aqui ele já aponta, né, para o uso de interfaces, né, porque realmente o trunfo da programação orientada a objetos, acredito e sigo o Uncle Bob nesse raciocínio, é realmente o polimorfismo. E aqui ele dá uma complementada que tem a ver com isso que eu falei, né? Linguagens dinamicamente tipadas não dependem de herança para fazer o polimorfismo. Então, no caso das linguagens dinamicamente tipadas, a gente não precisa fazer herança para ter o polimorfismo. Tá? A gente pode usar duck typing, a gente pode usar o duck typing, né, ou structural typing,
em vez de interfaces. Tem um vídeo que eu falo sobre isso, né? Sobre o Duck Typing e o Structural Typing, no TypeScript e no Python. No caso das linguagens estaticamente tipadas, a gente precisa então das interfaces para fazer o polimorfismo. Então, dessa forma, o custo de acoplamento do polimorfismo é um pouco mais alto no caso das linguagens estaticamente tipadas. Também tenho essa preferência. Quando a classe base, na verdade, é uma interface que só define quais operações que a classe que a implementa deve ter, eu acho que é ok usar a herança, e de fato é uma coisa muito positiva, porque com isso, nas linguagens estaticamente tipadas, a gente consegue fazer inversão de dependência e utilizar do polimorfismo para isso. Eu explico, por exemplo, como fazer inversão de dependência em TypeScript, que também tem interfaces. De fato, pessoal, é muito bom você saber inversão de dependência, que é o D do Solid. Muita gente fala de Solid, mas e o D? Né, que é o Dependency Inversion Principle, que é coisas de alto nível não dependerem de coisas de baixo nível, que essa dependência seja realmente invertida. Isso é chave para você ter uma boa arquitetura. Né? E na arquitetura limpa, para a gente poder fazer a inversão de dependência, para que uma coisa das classes mais internas não dependa de uma coisa das classes mais externas, direto a gente usa esse tipo de inversão de dependência, fazendo uso de interfaces nas linguagens estaticamente tipadas, como é o caso do TypeScript, do Java e outras. E voltando lá no Pragmatic Programmer, a dica 51 ele fala isso, né? Não pague o imposto da herança, né? As alternativas são melhores. Então, realmente, ele está falando, obviamente, desse tipo de herança em que a classe base tem muito comportamento, né? E aí você cria esse acoplamento muito forte. As alternativas são melhores, né? Como ele diz aqui. Eles sugerem aqui o uso de interfaces e protocolos, que é exatamente isso que eu estava falando, o uso de delegação e esses outros tipos de construções que você tem em algumas linguagens, que são os mixins e os traits. Então, quando usar herança, né? Quando a classe base ela é bem enxuta, né? Praticamente não há implementação, né, e só definição de operações que devem ser implementadas nas classes derivadas. Em geral, né, o uso mais comum é de interfaces e protocolos. Se você usa uma linguagem dinâmica, como o Python e até o TypeScript, dá para fazer isso também, você pode usar da tipagem estruturada e pato para fazer inversão de dependência e polimorfismo. Eu explico isso num outro vídeo. Inclusive no Go também dá para fazer isso. Dá uma olhadinha que vale a pena, né, você ter essa habilidade de fazer inversão de dependência utilizando polimorfismo. E me parece que essa é a principal vantagem de se fazer herança, o que na verdade vai ser a implementação de interfaces bem simples mesmo e protocolos. Então era isso, galera. Prefira composição sobre herança, mas existem casos em que você pode usar herança, não há problema. E de fato faz sentido fazer isso para fazer a inversão de dependência, que é o D do Solid. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.